Esse é um dos paradigmas que a comunidade tenta quebrar, sempre chama a gente para falar de diversidade, ou no mês de novembro por conta da consciência negra. E, cara, a gente não é só isso. A gente tem um conhecimento técnico. Então, eu sempre ouvi bastante podcast, mas ter um meu, isso é meio que um sonho, talvez, assim. A gente vê historicamente, por exemplo, fazer um recorte de mulheres. A gente tem 56% da população brasileira são de pessoas negras. 28% são mulheres. E menos de 1% está em posições de liderança. Independente dele ser negro ou não, ele é um cara que, dentro do mercado, sabe aquilo que ele está falando. Ele fez entregas muito grandes, de bastante peso em várias empresas que ele acabou passando. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para estrear o Black Voices, novo podcast da Let's Media. Estou com o Danilo, com o ilustre Gabriel, idealizador desse projeto. A gente quer contar para vocês como é que vai funcionar, o que a gente está pensando, discutir um pouquinho aqui, compartilhar com vocês esse grande momento que estamos já vivendo, né? Eu falei ia entrar, mas já estamos, já é uma realidade, já nasceu e a gente quer dividir isso com todos vocês. Exato. E nos bastidores aqui, confesso que estava aqui, como é que nós vamos começar esse episódio? Eu falei, imagina, começar com a minha cara aqui, ninguém vai entender nada, né? Eu falei, o que eles estão arrumando ali? Logo, Black Voices, aí a minha cara no começo do episódio. Não, vai ter zero retenção no vídeo, né? Você vai começar já errado. Já vai flopar antes de... Se cair no Twitter, vixe. Ou o pessoal vai ver vai muito. Subir a trend. O pessoal vai ficar vendo, mas, cara, o que eles estão arrumando ali, né? Mas, assim, eu tô super feliz da gente estar começando, vendo esse negócio tomar vida, porque... primeiro, para quem assim tá chegando agora não conhece, eu sou Gabriel Pereira. Eu comecei a produzir conteúdo já tem aí uns 2 anos e meio com a Let's Open, e a gente começou a trazer conteúdo especializado para Open Finance. Então a ideia era trazer um conteúdo de qualidade, leve, para a comunidade de Open Finance no Brasil. E aí a coisa foi pegando, a gente foi virando podcast, foi envolvendo mais pessoas, entrevistando gente. E a gente foi vendo que tinha oportunidade de trazer outros conteúdos. E especialmente também, não só temas técnicos, mas também para, enfim, vários temas que não eram debatidos, né? E eu já comentei em posts e várias outras formas que eu falei assim, cara... Quando eu tinha dificuldades eu olhava meu podcast e falava assim, putz, não estou entrevistando mulheres. Quando eu olhava assim, quando eu via a lista dos participantes de Open Finance e eu tinha que entrevistar a mulher, eu tinha que entrar no meu perfil e ficar passando a página para ver assim, beleza, qual mulher eu não falei ainda? E ir procurando. Ou então, aí beleza, mas eu conseguia. Se eu estivesse falando assim, quero entrevistar um negro, cara, aí era um negócio que era um super desafio. Então, isso era um negócio assim, cara, eu preciso, de alguma maneira, chamar quem entende do assunto pra gente, enfim, debater, dar voz pra isso e ver o que a gente pode fazer de diferente, discutir isso na mesa. E vocês são 2 pessoas que a gente, enfim, já conversou. Vocês têm uma trajetória, legal pra caramba, que são super complementares, né? Acho que dentro do mercado, acho que é legal ver como é que a Andressa tem uma trajetória que vem do lado do mercado, vem do banco, do comercial, etc., e vem para tecnologia. E o Danilo já tem essa veia de tecnologia desde o começo, etc. E ter vocês participando agora, toparem entrar nesse projeto para conduzir isso para frente, é uma alegria danada. Então, estou muito feliz de ver vocês encararem esse desafio, enfim, toparem conduzir esse podcast e trazer isso para a comunidade. Bom, é isso. A gente está bem feliz, né, com esse convite que veio para a gente.
é uma experiência nova também para mim, porque eu sempre fui alguém muito de executar texto, assim. Então, eu sempre tive blog, sempre falei sobre muitas coisas. Mas áudio é uma coisa diferente, assim. Acho que principalmente também porque eu sempre fui um pouco gago, então eu sempre tive muito medo de falar, assim. Tipo, quando eu era, sei lá, mais novo, tinha 12, 13 anos, eu quase não falava, assim. E, ultimamente, isso foi algo que é bem diferente. Então, eu sempre ouvi bastante podcast, mas ter um meu, isso é meio que um sonho, talvez, assim. É uma coisa que acabou acontecendo, né? Não foi eu que fui atrás, né? Acabou que, pela experiência que eu tive aqui no mercado, né, de atuar ali em Open Finance e tal, a gente teve aquele contato lá, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, para poder fazer conteúdo em um Notion, lembra? Sim, sim. Foi lá na base, né? Lá quando ainda era só mato, né? O Open Finance aqui no Brasil. Então, eu estou muito feliz com esse convite que apareceu. E não só porque eu estou falando aqui, mas porque eu sei que isso vai atingir bastante gente, né? E eu nem falo de ter muito view, de ter muito acesso, mas eu sei que se 10 pessoas negras ouvirem isso daqui, já vai ser ótimo, porque a gente sabe que hoje o dev negro ou a pessoa que atua em banco e que é negra, falta para ela ter pessoas em que ela possa se inspirar e que ela possa olhar e falar, eu quero ter a minha carreira como aquela pessoa. E a gente vai meio que fazer esse filtro, né, para que essas pessoas possam ter exemplos, né? Então, acho que vai ser uma experiência muito boa para isso. Eu queria aproveitar, assim, hoje eu vou fazer o papel aqui, vocês vão ser mais entrevistados, né? Porque eu vou aproveitar que vocês vão gastar muito português e saliva aí daqui para frente. E eu quero perguntar mesmo de host para host, assim, né? Falando sobre criação de podcast. Por que esse podcast é importante agora, assim? Por que vocês veem dessa forma? Cara, assim como o Dan, eu nunca imaginei fazer um podcast, então eu estou muito feliz de participar desse projeto, de topar o desafio, que frio na barriga, mas ele é mais do que necessário e nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente vê muitos projetos e muitas iniciativas, a gente tem uma pauta de ESG no Brasil que é muito falada, mas a gente não pode ficar só na teoria, sabe? Então, a gente precisa ir para a prática, e levar a nossa voz e amplificar a voz de outras pessoas. Então, assim, é muito importante a gente dar esse espaço dentro do mercado financeiro, porque, historicamente, ele é um mercado muito dominado por pessoas brancas, por homens cis. Então, você começa a ter, de uns anos para cá, uma quebra desse paradigma. Então, você começa a ter uma diversidade maior, mas ainda é muito incipiente, ainda é muito restrito. Então, a gente dando espaço, a importância maior que eu vejo é justamente para quem quer começar, ou para quem está ali na faculdade e fala assim, cara, eu quero trabalhar em banco, eu quero seguir uma carreira no mercado financeiro. Quem são as pessoas? E a gente vai ter aqui um podcast com várias pessoas, com várias histórias incríveis, para mostrar a trajetória, mostrar os perrengues, mostrar os acertos, os erros e tudo aquilo que a gente passou e que as pessoas passaram, que servem de exemplo, servem de inspiração para outras pessoas. Se a gente for olhar aí, a gente sempre teve como prestígio o médico, o advogado e o banqueiro, né? E acho que o mais próximo do banqueiro é o bancário. Então... Existe um grande degrau entre o bancário e o banqueiro. É o mais próximo que dá para chegar. Mas, assim, você vê na cidade ali e tal, quando Sim. Você volta lá pro seu bairro, etc., como é que a carreira dentro do mercado financeiro tem um potencial de remuneração maior, te dá uma condição. Mas não estou falando também do estresse e da pressão psicológica, nem nada. Mas eu queria, assim, entender assim, com vocês o seguinte. Quem está ouvindo talvez não nos conheça, a gente, né, todo mundo aqui, quem a gente vai trazer
é desse mundo, né? Ou trabalha em banco, fintech, ou enfim, está inserido nesse mundo, de certa forma, de tecnologia financeira como um todo. E a gente está juntando num balaio só raça, tecnologia e mercado financeiro, assuntos que poderiam ser de forma independente, um podcast por si só, poderiam ser conversas independentes, a gente vai misturar isso tudo, assim. Como é que é para vocês misturar isso tudo no dia a dia? O que vem primeiro na cabeça de vocês quando a gente fala desses 3 temas juntos, assim? Eu acho que a gente pode falar disso de várias formas diferentes, né? Mas teve um papo que a gente teve hoje um pouco mais cedo, né? Que para a gente poder entrar em uma empresa como um grande banco, a gente precisa estar um pouco pronto para isso, né? E talvez uma das grandes dificuldades que existem para quem é negro é isso. Para que você possa entrar em um banco, você tem que ter ali tem que ter algumas capacidades que grandes empresas esperam que você não tem porque você veio de uma condição de aprendizado que era mais difícil, você tem uma certa curva de aprendizado que leva mais tempo, porque você tem uma condição em torno de você que é muito mais difícil, sei lá, você tem que ir para a escola, você tem que pegar horas e horas de ônibus para que você possa ter um ensino de qualidade. Às vezes você não tem apenas que ver aula, mas tem que ter emprego já com 10, 12 anos, porque você tem vários irmãos e precisa dar um apoio para seus pais. Tem vários casos, mas que eu posso falar, talvez pela minha experiência, é isso. Hoje eu atuo em banco, mas eu estou atuando nessa área desde 2019, não, 2021. Não, tipo, faz o quê? 3, 4 anos só. E em empresas grandes, assim, a primeira experiência que eu tive foi em 2015, 2016, mas eu posso falar depois, né, como foi a minha experiência de vida, mas até ter as capacidades que uma grande empresa espera e ser visto pelo mercado foi um processo muito grande, que leva muito tempo e que tem gente que não consegue fazer esse processo inteiro porque ele é cansativo demais, sabe? Você tem que fazer, tipo, N cursos, você tem que fazer o dobro, você tem que trabalhar muito mais horas que outras pessoas para ser visto, sabe? E, assim, hoje, esse processo tem prós, né? Porque a gente aprende muito como você precisa dar o seu máximo sempre. Você acaba tendo um certo espaço, assim. Isso faz com que você aprenda muito, só que isso também tem um certo custo mental, tem um custo de saúde. Então, acho que a parte mais difícil, assim, que a gente quer evitar que outras pessoas precisem passar através desse nosso podcast é isso, ensinar atalhos para que as pessoas negras consigam entrar no mercado de um jeito mais rápido e mais fácil, talvez, sabe? E até uma sensação de estar fazendo o esforço no lugar certo, né? Canalizar a energia, né? Porque, assim... Se você não tiver, às vezes, a orientação de quem sabe... Você vai bater cabeça. Você vai bater cabeça, porque, assim, banco ainda tem muita, né? Tipo, o que é trabalhar no banco? Tem um viés muito grande de agência. Eu comecei a trabalhar em banco em 2009. Então, faz um tempo já. E quando eu comecei, eu não tinha ideia do que tinha no banco, quais eram as oportunidades, nem o que eu precisava ter para crescer. Então, uma das coisas que a gente quer trazer aqui, por exemplo, é certificações. CPA 10, CPA 20, CEA. Então, o que vai fazer com que a tua carreira no banco tenha uma certa visibilidade ou que você alcance níveis hierárquicos maiores? Então, será que... Eu só fui saber o que era CEA depois de já 4 anos de banco. Será que se eu soubesse disso antes, quando eu estava me preparando, já não poderia ter o CEA e já sair, já ter uma certa vantagem? Mas a gente tem, historicamente, uma defasagem tão grande que a gente não tem ideia do que é
do que precisa. E isso são, né, falei aqui de 3 certificações que são as mais as básicas. Tem muitas outras certificações que você pode tirar dentro de banco para várias áreas. Então, uma das formas que a gente quer trazer com esse podcast é levar a informação para quem quer migrar. Tem muita gente que está em outras áreas e quer fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro. A gente quer mostrar o que é possível, trazer exemplos de pessoas também que migraram e que estão trilhando essa carreira. E quando a gente mistura esses assuntos, né, tecnologia, a gente mistura mercado financeiro e a questão racial, a gente vê a interseccionalidade que tem desses três grandes blocos. Então, você pega aqui o mercado financeiro, que é super complexo. Tem muita coisa dentro de mercado financeiro. Então, você vai ter desde o varejo, o banco do povo, o banco de rua, o que está ali para assistir a população, para bancarizar, para ensinar a lidar com a finança, a receber conta, a receber o salário. Então, minimamente, hoje, toda pessoa que tem um trabalho registrado, ela recebe um salário por alguma instituição financeira, seja ela de pagamento ou não. Então, precisa ter esse relacionamento. Como que a gente faz? Para quem não tem uma, né, não é CLT, então é microempreendedor, é empresário, ou é um MEI. Então, como que ele faz esse processo? O banco de varejo está ali para dar esse suporte. Tem um banco de atacado, que é um outro viés que vai atender outro público. Você tem toda a parte de tech, que cada vez mais o investimento tem sido gigantesco, porque o mundo evoluiu para a tecnologia. Então, esses 3 assuntos eles são muito conectados e a gente quer mostrar cada vez mais o quão espaço a gente tem, porque a gente vê historicamente, por exemplo, fazer um recorte de mulheres, a gente tem 56% da população brasileira são de pessoas negras, 28% são mulheres, e menos de 1% está em posições de liderança. A gente tem muita coisa, muito caminho a percorrer, mas é um caminho aqui que a gente quer deixar aberto justamente para ser o exemplo, né? E mostrar e reverter esses números. Não só para mulheres, mas para homens também. E ter um crescimento e ter uma inversão aí. A gente mostrar que é um espaço que a gente, sim, tem que ocupar. Legal. O mercado financeiro também, ele é para pessoas negras. Com certeza. E vocês têm... quem são as referências de vocês hoje, assim? Eu falo sempre, né, minha, que é o Cris Gomes, né, eu acho que isso é bem amplo, porque eu sempre marco ele lá em posts e tal, técnicos. O primeiro contato que eu tive com ele, com o Cris Gomes, foi quando eu estava atuando no Santander. Eu entrei lá pela Accenture em 2019 para atuar no Open Finance na fase 2. Agora não lembro se foi 19 ou 20. E aí ele estava atuando lá porque ele era o superintendente de arquitetura. Só que quando eu entrei, ele estava saindo. Então, ele fez toda a entrega ali da fase 1 e toda a idealização de como a fase 2 tinha que ser feita em termos técnicos. E aí eu olhei e falei, caramba, um cara negro, atua em banco, fez uma McKinsey também, que eu tinha feito. Eu quero ser esse cara aqui. Porque até então eu já atuava em empresas de tecnologia há alguns anos e em empresas de outras áreas desde 2010. E eu não tinha visto ainda alguém negro com um cargo tão alto. E, assim, não é apenas ter o cargo alto, né? Mas ele falava muito sobre open source, que é uma coisa que eu sempre achei que é o caminho que a gente tem que ir, né, em termos técnicos. Ele estava todo em banco, que era onde eu estava também. E aí teve várias características de como a carreira dele foi estruturada, que eu falei assim, eu quero ter a minha carreira como esse cara aqui, porque ele passou pelas mesmas empresas que eu quase, pela mesma universidade também, mas ele foi um cara que alcançou um certo status, assim, tipo, viram que ele sabia fazer aquilo que ele estava fazendo. E aí, quando eu vi que assim que eu tinha entrado no banco, ele estava saindo, aí eu fui lá no LinkedIn
E falei para ele assim, pô, Cris, eu fiquei muito feliz por ter encontrado você, pena que foi aqui em um tempo diferente, né? Você tá indo para uma empresa diferente e eu tô vindo aqui para o banco, mas eu espero que um dia a gente possa, né, atuar juntos e tal. Aí ele falou que também, que um dia a gente ainda iria atuar juntos. E isso acabou acontecendo, acho que 6 meses depois, porque ele acabou assumindo um cargo ali no Bradesco, né, sendo superintendente de ecossistemas. E aí ele me trouxe para poder atuar com ele. E apesar de ela ter sido um tempo curto, né, a gente atuou junto acho que por 1 ano e meio, foi um tempo que eu aprendi muita coisa. Assim, ele me indicou vários livros, vários autores que eram a base que ele acabou utilizando quando ele estava nesse mesmo status que eu estava, né, de sendo alguém que põe a mão ali na massa e faz entregas, né? E de lá para cá, qualquer coisa que ele escreve, que ele posta, os vídeos que ele faz, eu estou sempre olhando ali. A gente fala muito também sobre o que está em alta ou não dentro ali do mercado, porque ele é um cara que deve ser ouvido. Eu sinto assim que não é só pelo fato dele dele ser negro, né? Independente dele ser negro ou não, ele é um cara que dentro do mercado sabe aquilo que está falando. Ele fez entregas muito grandes de bastante peso em várias empresas que ele acabou passando. Só para dar um exemplo, né, quando eu estava no Bradesco, quando ele entrou ali, o Open Finance estava feito de um jeito X, né? E tinha ajustes que tinham que ser feitos, porque a gente tinha todos aqueles prazos para a gente atingir. E as alterações que ele fez dentro do Open Finance, a área do Bradesco, trouxe vários e vários prêmios para ele. Acho que só no ano passado a gente ganhou acho que uns 5 prêmios, né? E isso mostra que, apesar dele quando ele estava ali, ele estava em um papel de business, todo o input técnico que ele tinha e que ele trouxe fez diferença, né? Fez muita diferença. Então, e aí eu fico pensando, né? Homens negros não têm o espaço para serem ouvidos. Então, ver um cara desse sendo ouvido e executando entregas tão fortes foi algo que eu acho que eu posso dizer que mudou a minha vida, assim. E hoje, qualquer coisa que ele escreve ali, já tô lendo, estudando, porque eu sei que ele é um cara que é tipo base, assim, para mim, sabe? Irado. Bom, eu tenho algumas referências, são pessoas que me inspiram, mulheres que me inspiram, homens também, que abriram mais, né, que foram os percussores, aí abriram os caminhos. Então, eu tenho não tanto do segmento bancário, né, porque é difícil a gente encontrar, mas eu posso citar aqui a Rachel Maia, ela é uma executiva, né, e hoje já passou pela Lacoste, já passou por algumas grandes corporações, hoje já tem cadeiras de conselheira em grandes instituições, então eu admiro e me inspiro e enfim, quero ser quando crescer, sabe? É uma das pessoas. Tem a Mônica Marcondes, que hoje ela é executiva do Banco Santander, também eu super me inspiro nela. Pela trajetória, justamente por chegar onde ela chegou, né? E uma coisa que o Dan falou aqui, né? Tipo, não é só pela cor da pele, pela raça. É pelo que a pessoa é, o background que a pessoa tem, o conhecimento, o que ela sabe. A gente não quer aqui também só ficar pautado no fator raça, porque esse é um dos paradigmas que a comunidade tenta quebrar, sempre chama a gente para falar de diversidade, ou no mês de novembro por conta da consciência negra. E, cara, a gente não é só isso. A gente tem um conhecimento técnico tão bom quanto, se não melhor, que muitas outras pessoas. Então, a gente tem propriedade para falar de muitos assuntos, né? Então, eu me inspiro em pessoas. Vânia Neves, que hoje é executiva na Vale, também é uma outra referência para mim. Ai, tem tanta gente que me inspira. E dentro do Bradesco, cara, eu fiquei uma boa parte, né, da minha carreira, passei no Bradesco, e uma das pessoas que me inspiravam é um homem, é o Edilson Reis. Ele foi o primeiro diretor negro do Bradesco, ainda é, né? Ele está lá. Então, hoje ele está numa posição executiva, mas quando eu o conheci, ele era, acho que se não me engano, gerente departamental, né? Numa escala lá, ele tinha um nível de gerencial, ele já era um gerente. Quando eu entrei, não vou lembrar agora datas, mas ele
E eu vi ele subindo até chegar na posição de diretoria, legal. porque você via as fotos divulgadas no RI, nas mídias, o corpo executivo do Bradesco. Você não via uma pessoa negra. Você via poucas mulheres. E vamos falar também, né? Bom, não dá para excluir. Eu acho que assim, qualquer banco, né? Eu ia citar o caso do Bradesco, mas qualquer banco chegou em cargo executivo é super formal, né? Bem engravatado, etc. Né? Então, assim, é meio... É muito a cara do senhorzinho branco, da cabeça branca, etc. Sim. Até, se você vê, o negro até destoa, né? Você fala assim, cara, sempre chama atenção. É mulher também, enfim, né? Você não vai ver. Então, Exatamente. realmente... Enfim, espero que pare de chamar a atenção. E passe a ser normal, né? Porque ainda hoje é estranho. É notícia, né? É notícia e não tem que ser, sabe? A gente tá falando que mais da metade da população é negra. E como assim, né? Então, é ocupar espaços e a gente, como comunidade, a gente sempre fala assim, a gente vai estar em todos os lugares. As pessoas, elas têm que se acostumar e tem que ser normal. Porque a gente tem que estar mesmo em todos os lugares, né? Então, ver isso sempre me incomodou muito. Eu tive momentos em que a estrutura ela é tão preconceituosa que eu não podia ter cabelo assim ou assado porque não fazia parte do protocolo, do dress code da empresa, sabe? Então, a gente vê que existe uma evolução. A gente vê que as empresas elas têm se preocupado, elas têm se disponibilizado a aprender primeiro, porque uma das coisas que a gente precisa ter um entendimento é que a criação das pessoas, muitas das vezes, elas não traz isso, não traz o letramento racial. Então, a pessoa, hoje, ninguém mais pode falar que não sabe, porque a informação, ela tá aí. Então, a gente quer propagar isso. Então, as empresas, elas viram e falam, então, isso não é mais desculpa de que não sabia que era assim, ou que não podia falar isso, que não podia falar aquilo. Então, essas pessoas, elas chegaram, né, primeiro, elas tiveram uma trajetória difícil, porque abrir caminho, imagina. Hoje é difícil, imagina há 20 anos atrás, estar em posições, assumir posições. De certa forma, ainda tem um recorte meio capital interior ainda, que tem ainda uma... vamos dizer assim, a capital é mais progressista, vamos dizer assim, com algumas coisas e culturalmente, sei lá, você vai para o interior, tem coisa que o pessoal lá acha que não é... que é diferente. Estou falando de qualquer hábito mesmo, né? O pessoal fala, isso aí não é normal, enfim. E aí, quando você vai falar de, enfim, questões de gênero, raça, etc., segue o mesmo caminho, assim, né? Exatamente. Parece que está sempre um pouco atrasado, assim. Eu queria até entender com vocês, assim, óbvio, né? O podcast vai abraçar tudo, né? Então, vamos falar de tecnologia também, a parte prática. O que vocês esperam também trazer de conteúdo? Quem vai ouvir? O que o pessoal pode esperar ouvir durante essa primeira temporada? Que histórias vocês esperam descobrir aí ao longo dessas conversas? Bom, eu como um cara técnico, né, que eu faço API, é isso, né? Eu faço API. Como um cara que tem essa experiência como dev e tal, minha ideia é abrir espaço para que não só devs, mas até pessoas com alguns cargos maiores, mas que atuem com essa parte mais técnica, eles possam explicar como eles enxergam o mercado como um todo, né? Então a gente sabe que tem Web3, tem cripto, tem o Open Finance acontecendo e esses tópicos todos eles têm uma abordagem técnica por trás, né? Tem uma forma de a gente fazer aquilo, tem uma forma de a gente escrever um software, tem uma forma da gente implementar isso no ar para que as pessoas possam acabar utilizando. Existem técnicas que devem ser utilizadas, técnicas que a gente deve evitar utilizar. Então, acho que para essa parte mais técnica ali, de como as coisas são feitas, a minha ideia é que a gente consiga ter pessoas que encaminham o mercado dando dicas para a gente. Então, o Cris é um desses caras que a gente quer entrevistar aqui, né, para poder entender como que ele vê
mercado tech dentro de bancos e até fora. A gente quer também ouvir devs também para poder entender como que é a experiência deles sendo devs em banco, né? Como que é para ele fazer entrega, se é rápido, se é fácil, se é algo difícil. Até mesmo para que a pessoa que está ouvindo aqui, né, ela possa saber, tá, eu quero ser dev em um banco X, eu quero saber como que é, né? Se é uma experiência boa ou não. Então, a gente quer ter essas pessoas aqui dentro para poder ter esse insumo para quem está ouvindo, né? Um dos conteúdos que a gente até conversou um pouco mais cedo é falar um pouco de educação, né? Como que quais foram os cursos, intercâmbio, cursos executivos fora. Então, trazer pessoas que já tiveram essa experiência. Mesclar muito posições. Então, aqui a gente não tem o objetivo de somente falar com alta liderança. A gente quer falar com todo mundo. Aqui é um lugar aberto, é um espaço aberto, porque, independente da sua posição, você já tem uma história de superação, você já chegou num lugar, e para cada um, o vencer na vida é diferente, né? O conquistar é diferente. Então, a gente quer mesclar bastante. Então, aqui você vai ouvir histórias inspiradoras de pessoas diversas, trazer essa parte de como que é carreira de banco, as possibilidades que tem. Porque, né, poxa, me formei em arquitetura, eu posso trabalhar em banco? Pode. Tem departamento de patrimônio que cuida da parte, né, de arquiteto, do banco, das agências. Trabalho com direito, formei em direito, posso trabalhar em banco? Pô, bastante. Sim. Então, assim, a gente não quer... pode trabalhar pouco. Pouco, não pode trabalhar pouco. Então, porque tem muito... Eu lembro que quando eu fui procurar a faculdade, na minha cabeça era muito... Eu tinha que fazer estatística, matemática, economia ou administração para entrar em banco. E não. Então, a gente quer mostrar também um pouco dessa diversidade que tem no banco, como que a tecnologia tem impactado essas áreas, porque hoje a gente não consegue mais viver sem falar de tecnologia. A tecnologia está dentro de todas as profissões. Você vai falar de medicina, tecnologia, porque você faz consulta online hoje, você tem equipamentos super tecnológicos para fazer exames. Direito, tudo você tem ali, a tecnologia, e ela tem mudado a forma de trabalhar diversas profissões. No segmento financeiro não seria diferente. Então, a gente quer mostrar como que está afetando e contribuir, dar dicas. A gente quer também atingir o público que está começando, jovem aprendiz, que quer trilhar uma carreira, que é dar conteúdo, levar conteúdo que a gente não teve acesso. E hoje a gente ser uma ponte, né, para que as pessoas continuem passando e chegando mais rápido, indo mais longe de onde a gente já chegou, que elas vão além, que elas possam ir além. Boa. Eu vou continuar seguindo sem script nenhum aqui, mas eu quero aproveitar para continuar perguntando. Falando de carreira, qual que foi o momento que vocês sentiram e falaram assim, putz, eu tô vendo que agora é possível, assim. Tipo, daqui para frente vai mudar, é a vaga que eu queria mesmo. Eu não sonhava em ter esse tipo de acesso, de emprego e... Puta, daqui para frente mudou, assim, sabe? Um ponto de virada. Quando é que vocês sentiram isso, assim? Teve algum momento que dá para lembrar disso? Para mim, eu acho que foi quando eu entrei no Bradesco, que foi agora, tipo, faz 2 anos. Porque até então... Antes eu tinha tido uma experiência em banco, quando eu estava, como eu tinha falado, ali no Santander. Só que lá era uma vida de louco, assim, porque a gente estava ali na fase 2 do Open Finance, né? Tinha datas ali que eram bastante apertadas para a gente fazer entrega. Então, vocês estavam nessa também, né? Vocês sabem como é. E era, tipo, hora extra todo dia, final de semana, feriado... E foi ótimo, porque a gente comprou várias coisas em casa, lavar louça, bicho. Mas foi um trabalho, assim, tipo... o dinheiro que você gasta no psiquiatra. A sua saúde, né? Então... remédio. E, assim, lá, assim, foi essa experiência técnica muito boa, onde eu aprendi bastante coisa. Mas a grande virada foi quando eu fui ali para o
Bradesco porque eu fui falar de um assunto que eu entendia bem. Então, não foi só para ser mais um cara que faz código, mas sim para poder falar como APIs podem e devem ser utilizadas, tanto por times técnicos como pelo time de business. Então, eu entrei em várias agendas para ensinar, né, o que são endpoints, como que a API Legal. pode ser utilizada. Você tinha um protagonismo, tipo assim, você tinha um... É muito bom quando você junta o que você é bom com o que precisa, né? Sim, porque aí a gente cresce com isso. Hoje eu tava discutindo com um amigo no almoço que eu falei assim com ele, cara, o melhor serviço é esse aí, que assim, cara, é bom pro cliente, é bom pra mim porque me dá menos trabalho, o dinheiro é bem pago e pra ele é ótimo. Você fica feliz. Exato. É isso, a conta fecha Pô, redondinha. funciona pra mim, funciona pra ele, entendeu? E é isso, tá ótimo pra todo mundo. Mas tem esse ponto, né? Porque eu acho que era uma coisa que eu tinha uma certa especialidade, mas muito também porque foi me dado espaço para isso, né? Porque em todos os outros empregos que eu fui, foram empregos muito bons, onde eu acabei aprendendo bastante e tal, mas você tinha aquilo para ser feito. Você tem que fazer código, você tem que fazer entrega, é isso. Aquela empresa espera que você faça aquela entrega e pronto. Se você fizer errado, vai ter algum bate-papo sobre isso. Se você fizer aquilo bem feito, tem mais entrega para ser feita depois. E lá não, lá, como eu estava ali perto dos executivos também, a gente conseguiu pensar em muitas coisas, como as coisas deviam ser feitas dentro do banco. Então, a gente pensou em quais papéis a gente precisava ter dentro da área. Quando a gente fala de API, a API tem várias frentes, né? Tem o código em si, tem a forma como ela acaba sendo usada, tem a forma como a gente mede se aquela API está sendo bem utilizada ou não, se ela está atingindo os objetivos de business. E isso tudo foram pontos que eu pude tocar, que eu pude dar insight, input. E eu acho que foi agora, nesses últimos 2 anos, que eu tive a chance de poder pôr aquilo que eu sei fazer mesmo, sabe? De ter espaço para dar ideia, para ser ouvido, para, às vezes, falar besteira, tipo assim, falar algo que é errado, mas algo que... Isso para mim faz toda a diferença. Que tem espaço, né? Você tem que ter espaço. Se você não pode errar, como é que tu vai acertar, cara? Isso, cara, me deixa louco, assim. E isso é uma coisa até de produtos, né? A gente fala sempre de MVP e tal. A gente tem que ter espaço para teste mesmo, né? Pra você brincar ali. Bom, para mim, assim, na minha carreira, que virou a chave, que eu abri os meus olhos para enxergar as possibilidades e até desejar mesmo crescer, porque até então eu trabalhava porque eu tinha que trabalhar e pagar conta, ajudar em casa, e era assim. Então, que bom, tenho um bom emprego, que eu tenho bons benefícios e a vida segue aqui. Foi quando eu fui para uma área de inovação dentro do Bradesco. Então, eu já atuava no Bradesco, acho que há uns 4 anos, numa parte operacional, né? Então, quando você está numa parte operacional, você acaba ficando muito engessado ali e é o todo dia e você não vê, você não vislumbra. Eu não tinha nem, assim, o anseio de conhecer outras coisas. Mas quando eu fui para a área de inovação, ainda dentro de um departamento operacional, virou uma chave dentro de mim que eu falava assim, cara, quanta coisa eu posso aprender, em quantas áreas eu posso trabalhar. Mas, de novo, a referência aí aparecendo. A referência, às vezes, não é uma pessoa, né? É conteúdo também. O conteúdo também, exatamente. O conhecimento. O conhecimento, o acesso a esse conhecimento. E ali você, quando você às vezes entra numa área, o banco, por ser muito grande, principalmente quando a gente fala de bancos grandes, instituições grandes, a gente... É como se cada departamento fosse uma empresa. Então, você só conhece o seu departamento, a sua empresa ali. Você não conhece os outros, né? Então, quando eu fui para a área de inovação, que eu tive contato com vários departamentos, que eu sentava na mesa com... Cada um era de um departamento diferente, cada um cuidava de uma coisa, e a gente estava ali juntos para buscar uma startup, para olhar para o mercado. Ali eu falei, bom, aqui eu me encontrei, é isso que eu quero fazer. Eu quero me especializar, eu quero trilhar a minha carreira
para esse movimento. E aí eu entro em inovação, em tecnologia, experiência do cliente, produtos, tal, essa vertical, assim. Foi essa virada de chave e é uma coisa que eu não esperava. Eu fui convidada pelo RH a participar do processo seletivo. Tipo, não foi uma coisa que eu fui lá me inscrever, assim. E, né, aí cada um acredita em alguma coisa. Eu acredito muito que existe um propósito para todas as coisas. Então, de alguma forma, eu precisava passar por aquilo. E minha vida mudou real, assim. Profissional e pessoalmente. Minha vida deu um giro, assim. Legal. Quando eu passei a ver as possibilidades que eu poderia ter com conhecimento. E aí, certificação. Aí eu fui entender, eu fui fazer, eu fui estudar. E esse mundo de tecnologia, né? O mundo já estava convergindo há muito tempo. Globalização e toda a tecnologia, a internet. Todo ano a gente fala que tá evoluindo mais rápido. Achei que É bizarro, né? Dobra. É louco, porque você fica assim, qual que vai ser a próxima coisa, né? Todo ano é um ano mais rápido que muda as coisas. É. E muda muito rápido. Então, foi a minha grande virada de carreira foi ali. E aí eu comecei a trilhar e entender que eu era dona da minha carreira. Legal. E não que eu dependia somente do gestor para uma promoção, para ter um outro cargo. Que eu poderia moldar a minha carreira, fazer a minha rede de network, ter as minhas capacitações e estar preparada. Não me preparar só quando eu tivesse a posição, né? Então, uma coisa que eu levo para a vida e que eu sempre falo para as pessoas assim, que às vezes me procuram para conversar, não espere que você chegar no cargo para tirar o CEA. Tira o CEA antes. Senão, Tira às a vezes, tu CPA nunca vai antes. chegar, Porque você precisa estar... Pronto. A oportunidade, ela passa. Se você não está pronto, você não consegue falar, oi, tô aqui. Entendeu? Não, e em termos práticos mesmo, a maioria das vagas, quando elas surgem, é no desespero mesmo que a pessoa procura outra. Ninguém... Não existe um planejamento de que eu preciso de uma pessoa para daqui a 3 meses. É tudo na correria. Tudo na então, correria. literalmente, a oportunidade é do dia para noite e você Tem que estar atento, o teu currículo tem que estar ali e atualizado. LinkedIn. Isso não é uma metáfora, é de verdade mesmo. Sim, É real. Não é brincadeira. faz muita diferença. Pessoal, já falei pra caramba. Tô de verdade animadíssimo com o projeto. Tenho certeza que vai ser um golaço assim, para a comunidade. Desejo muito sucesso, enfim, ainda mais para a carreira de vocês, para o projeto. Eu vou continuar acompanhando todos os episódios, a produção, enfim, e daqui para frente é com vocês. Toquem o barco e muito sucesso. Valeu. Pô, obrigada. A gente está muito, muito feliz mesmo, super entusiasmado, assim. E já sonhei, já perdi sono, já naquela euforia, né? E que esse frio na barriga ele seja sempre presente, para que justamente a gente quer trazer o melhor conteúdo e crescer. Então, para quem ainda não está seguindo as redes sociais, segue a gente, se inscreve, assina, para você receber ali a atualização, porque a gente tem preparado coisas muito legais e a gente não vai poder falar muita coisa, porque ainda não dá para dar muito spoiler. Então, vai ter coisas bem legais e a gente está muito feliz com esse projeto. É isso. Bem-vindo ao Black Voices. Boa. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau.